Thiago Braga e Felipe Boni seguem brigando na interwebs. Aqui vamos ter que pontuar um negócio. Tá rolando uma parada na internet que tem esse cara, chama Thiago Braga. Ele escreveu um livro pra falar que o comunismo é uma grande mentira, pá. E tem o nosso menino Felipe Boni, que fez um vídeo destrinchando o quanto que o livro desse Thiago Braga é uma merda e uma bosta, né? E uma bosta. E todo mal feito, todo lascado. E aí qual que é o ponto? Você que tá no YouTube não sabe que esse vídeo existiu. Por quê? Porque não saiu o corte. Porque eu tenho que falar aqui. O primeiro vídeo do Felipe Boni, ele é muito técnico. Ele fica dando surras muito técnicas, né? Tipo assim, segundo tal não sei o que lá. Porque segundo a biografia de não sei o que lá. E aí acabou que eu dei uma dormida. Tá? Tem que ser falado. Peço desculpa, meu amigo Felipe Boni. Mas eu meio que dormi e desisti do react. Porque era muito intelectual pra mim. Mas aí, agora eles estão brigando de novo. Né? E agora eu espero que tenha virado uma briga mesmo. E não uma surra intelectual, né? Porque, tipo assim, tem que ser falado. Ele pegou todas as referências do Thiago Braga e mostrou quanto que essa referência era uma merda. Então isso poderia ter sido um shorts, mas era um vídeo de 1 hora, né? Então, vamos lá. Olá, o tema do vídeo de hoje é: o Thiago Braga respondeu. E no final ele acabou confirmando o problema do livro dele. Então o Thiago Braga confirma que o livro dele é uma mentira? Então vamos lá, gente. 2 horas de vídeo aí. Até minha esposa ficou enciumada com a dedicação. Então assim, o vídeo do Thiago Braga, ele tem... O dele tem 26 minutos. Ah, bom. Achei que ele ia fazer react do react. Tenta parecer uma refutação. Mas a gente pode chamar isso de performance de autoridade. Porque o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer 3 coisas. Primeira coisa, ele vai transformar a minha crítica, que é metodológica do livro dele, né? Em ataque pessoal. Porque... Qual que é o problema? Gente, tava tudo bem enquanto todo mundo era youtuber. Tá ligado? Tipo assim, quando todo mundo era youtuber, tava tudo bem, sabe? Tipo assim, aí o que acontece? Aí começa a filha da puta querer ser político, começa a filha da puta querer ser... eu sou escritor e eu escrevo teses. Aí acabou. Enquanto todo mundo era político, era youtuber e só se xingava, era ótimo, sabe? Era ótimo. Aí agora todo mundo... porque atacou minha carreira intelectual. Se fuder lá longe, porra. Todo mundo é youtuber. Vamos voltar à base. Youtuber é a base de pessoa, né? Tem pessoa e tem youtuber. De ver que eu não xinguei o cara, até pedi desculpa aí num certo momento. Fui humildinho. E aí ele vai fazer uma misturança. Oi! Talk to myself. Paulo mandou R$3. Não seja canalha, Rods. Você não desistiu. Você chantageou o chat para pagar para parar o vídeo. Tá vendo? Eu tentei pular na bala por vocês. Tá vendo? Eu tentei pular na bala por vocês. Eu assumi que eu que desisti, né? Pra não ficar chato de que o chat inteiro tava reclamando. Que o chat inteiro tava reclamando que tava chato. Sabe? Que o chat inteiro tava reclamando que tava chato. E aí pagaram pra eu parar o react, tá? Eu pulei na bala por vocês pra não queimar o filme de vocês, tá? Eu pulei na bala por vocês. E agora vocês vão e lançam essa em LivePix. De fontes e elogios privados como um escudo ali pra ele. E ele vai pegar o elogio de pessoas como se eles tivessem lido o livro inteiro do cara, como por exemplo esse aqui do Geoff Roberts, que fala... Então, agora eu vou ser sincero aqui então. Felipe, desculpa, tá? Infelizmente o meu chat, ele não tem uma capacidade intelectual tão forte como a sua, e eles não estavam entendendo o vídeo, eles pagaram pra eu parar o react, tá? Então, Felipe,
Peço perdão pelos meus meninos aqui, tá? Que o capítulo foi muito bem escrito. Esse outro capítulo 2 aqui também que o Thiago Braga tinha enviado. Então isso aqui vai ser um outro elemento. Mais sobre essa mensagem aqui depois. E aí, cara, ele vai fazer o passo 3, que é uma fuga da questão principal. E aí assim, Ele não vai falar sobre as biografias? Você que é fã do Thiago Braga, eu quero que você preste atenção bem nesse momento aqui. Porque qual que foi minha questão principal do vídeo? Que é, não basta citar historiadores bons. O problema é como você seleciona, recorta e transforma um debate historiográfico, que como eu falei, eu não sou historiador, mas eu considero isso uma questão muito séria, e você transforma esse debate em uma certeza ideológica. Então, de volta, essa foi a questão principal do meu vídeo. E eu tenho certeza que o Thiago Braga pode fazer vídeo de 5 horas. Ele não vai responder essa questão, porque o problema não é ele citar a fonte, o problema é o que ele está fazendo com a fonte. E aí vamos dar uma analisada em alguns... Isso aqui, sabe quando isso aqui vai acabar? Quando é que as fontes estão tudo mortas, né? É por isso que ele só pega a fonte dos anos 40, dos anos 50, né? Porque se ele pega uma fonte que tá viva e distorce, ele toma processo, né? Pontos do vídeo dele. Vai chegar mostrando que isso? Fazendo com a fonte. E aí vamos dar uma analisada em alguns pontos do vídeo dele. Vai chegar... que isso? Ele começa o vídeo dele numa cena... Pove, você tá me mamando? Eu não acredito. Mostrando a rola aqui, assustando provavelmente todo mundo. Nossa, ele acha que ele é o John Wick, né? Ai, cara. Mal sabia ele que pessoas que têm cabelo dividido no meio não passam medo nenhum. Porque o Johnny Silverhand não chegou assim no Cyberpunk, que eu lembre. E aí, logo no começo, ele vai aproveitar para dar uma ironizada no meu trenzinho. Olha que golpe baixo que esse cara deu. Aí ele vai chamar o vídeo de comunista também. E aí ele vai dizer aqui: mostra só os pontos que você discorda numa boa, sem ataques pessoais. Não vai com arrogância e prepotência fazendo ataques morais, não. Ih, olha aí. Olha aí, ó. Então ficou uma coisa meio contraditória. Quando eu tava na escola, eu tinha preconceito com quem usava esse tênis aqui. Sei lá, não tem uma razão, só achava feio. Agora, ele tem o próprio Zordon dele lá atrás. E uma coisa tem que ser falada, tá? Uma coisa tem que ser falada. O cenário dele é bem Ian Neves, né? Né? Se assistir meu vídeo, vocês vão ver que eu não fiz isso. Mas assim, do jeito que ele tá falando aqui, tá tudo certo, cara. YouTube faz parte. Mas enfim, cara, eu nem tô fazendo esse vídeo aqui para responder piada com piada. Eu tô fazendo isso justamente porque a resposta dele confirma o problema central do livro dele. Porque como eu falei, o problema do livro dele não é ter ali uma fonte ruim. E eu falei isso no fim do vídeo. O livro não tá errado, tem um monte de coisa válida dentro dele, inclusive. Só que o problema, cara, é justamente a operação, que é ir ali e selecionar as fontes. Tá vendo? Problema, o brasão da arma. O problema não é o fato de que você selecionou fonte ruim. O problema é que você é um merda. É isso que ele quis dizer. Se você não fala, Felipe, deixa que eu falo. O problema é que você é um bosta, não sabe fazer seu trabalho direito. Acha que é escritor, mas você na verdade é um youtuber gravando no porão da avó. Tem que ser falado, tem que ser falado. Fontes é também ignorar disputas importantes. Isso é uma outra questão. E também um outro problema aqui é transformar interpretações controversas. Rods, você que assistiu o vídeo completo do Boni, quem está falando a verdade? Felipe Boni. Inclusive, Felipe, você poderia me mandar cabo de iPhone da sua empresa, o Green, né? Que eu adoro o cabo da sua... Adoro cabo, é foda. Em fatos fechados. Esse é o problema. Então não é sobre ter fonte. Pô, dá pra botar 1 milhão de fontes no livro. O problema é justamente saber usar a fonte. Meu Deus, ele vai achar 7 mil erros no meu livro. E que tá cheio de autores descreditados. E pegar 3 ou 4 fontes de mais de 100 que eu cito. O cara me... Oi! O cara Munhão mandou R$5. Sem contar do dia que a pessoa deu R$50 para espalhar a minha palavra e você não quis continuar com o corte. Eu não sou fechado com o demônio. Vocês podem pagar quanto for. Aqui é Jesus fucking Christ, beleza? Aqui é Jesus fucking Christ. Pagaram R$50 pra fazer propaganda de demônio aqui e aqui não tem isso não. Aqui não tem isso não.
Ele não é o dono da Ugreen que vende cabo de iPhone? Caralho, cara. Ele é o quê? Pro próprio público dele. Dá pra esperar mais alguma coisa de comunista? Então ele tá falando aqui, eu prometi 7.000 erros. Acusei o livro de tá cheio de fonte desacreditada, erros factuais e distorção. E aí ele afirmou aqui que eu só peguei 3 fontes de mais de 100. E isso não é verdade, porque ele tá querendo puxar uma defesa aqui quantitativa. Ou seja, ele tá dizendo aqui, o cara pegou 3 ou 4 fontes, sendo que eu citei mais de 100, e isso quando você escuta ele falando, cara, até parece um argumento forte, mas na verdade é fraco. O problema é que pra base dele funciona. O público dele é o Wagner tragicômico. Eles têm o cérebro atrofiado. Que uma crítica bibliográfica não funciona por contagem. Porque um livro aqui, meus amigos, ele pode citar 1000 obras, não tem problema. E esse livro ainda pode ser metodologicamente ruim se as fontes que a gente chama, né, que sustentam ali a tese central, essas fontes, por exemplo, elas forem mal escolhidas. Ou elas... Olha aí, ó. Olha aí. Ó, Felipe Boni afirma, Tiago das Brasa escolheu Comic Sans pra pôr no livro. Forem também mal hierarquizadas também. Ou também, cara, essas fontes serem usadas ali, né? Fontes usadas fora do debate em que elas existem. Então, entenda, você pode ter uma bibliografia gigantesca aqui e ainda construir uma narrativa estreita. Então, a pergunta não é quem é o Keanu Reeves da direita? É o escritor do livro que o Felipe Boni criticou. Quantas fontes existem no meu livro? Foi um erro de interpretação do Braga aqui. A pergunta que eu fiz no vídeo todo são quais fontes... Bom, um dos meus melhores amigos tem o sobrenome Braga. E eu posso cravar essa aqui. Todo mundo que tem sobrenome Braga é do mal. Tentam as conclusões mais fortes. Essa foi a pergunta que eu fiz aqui. E aí, quando o livro está afirmando um monte de coisa, que é inclusive interessante tentar fazer algo além, né? Ter uma pretensão. Mas esse livro está afirmando que derrubou a mitologia soviética. Isso é uma alegação forte. Ele vai afirmar também que a escola revisionista... Ô, gente, mas tipo assim... Quando esses caras falam mitologia soviética, eles não estão falando sobre o fato de que o comunismo é um mito? O comunismo é coisas inexistentes? Então, quando você fala derrubou a mitologia... Eu já vi eles usando esse termo nesse caso, tá? Que o comunismo é um mito, é coisa de mitologia. E aí, quando você fala derrubou a mitologia, não é bom? Se derrubou a mitologia porque não é um mito infundado, né? Você tá valorizando o... Não é? Tô louco não? Foi superada também. Ele também está dizendo ali que alguns autores revelam a verdade e que outros autores estão enganados ou ali contaminados ideologicamente. Então perceba, quando ele faz isso, ele não está só listando fontes. Ele está, no fim das contas aqui, hierarquizando uma narrativa. E é justamente... Já virou bagunça esse PowerPoint aqui, hein? Ninguém entende mais que porra é essa. Essa narrativa que eu critiquei. Então, assim, essa tese de mais de 100 obras... Eu já trabalhei com um cara que não conseguia falar também sem ficar escrevendo. Ele devia ter um tablet igual esse teu, que é só apagar depois, né? Mas ele escrevia em papel. Era 4 árvores por reunião. Ela não salva uma tese fraca. Então, de volta, isso aqui é para dizer que o livro tem uma busca por uma certeza ideológica. O cara desenhou e o Rhodes já não tá entendendo? Não, eu tô entendendo, só que eu tô falando que tá ficando muito bagunçado esse PowerPoint dele aí, né? Tá muito mal estruturado. Então, nesse primeiro ponto aqui, ele está tentando mudar o objeto da crítica. E aí, como a gente entendeu, bibliografia grande não salva tese fraca. Então... Falou que é porra fina, hein? Falou que o pinto do Thiago Braga é fino. Falou aqui. Então vou colocar aqui ponto para o Felipe. E aí aqui o Thiago Braga... Tá, que isso?
Que isso, cara? Tem um ponto, porque eu falo assim, ó, e no livro, por exemplo, você não vai encontrar nada escrito ali que foi revisado por pares. Se a gente olhar aqui na revisão, vai estar escrito responsabilidade do autor. Então eu falo isso, não foi revisado por pares e que a única coisa que eu encontrei ali que tinha uma responsabilidade do autor. E nesse texto eu só quis dizer isso, a única coisa que eu encontrei ali que tinha uma revisão dele só. Só que esse é um ponto justo do Thiago Braga, não tem problema, né? Porque pensa, a ficha técnica de um livro normalmente separa ali a revisão textual, separa a preparação, separa a capa, separa a diagramação. E isso, obviamente, que não é a mesma coisa que um parecer acadêmico. Então, assim, quero tirar isso da frente na humildade. Acho que eu poderia ter falado melhor aqui, ter formulado o meu pensamento de maneira mais precisa. Só que também isso não resolve o problema, né? Porque a crítica central não era, na página técnica não tem o nome ali Falou assim, concordo, mas teu pau ainda tá fino. do parecerista, porque não vai ter. Não tô entendendo, o brasão das armas é o Thiago Braga? Isso! Thiago Braga é o cara que tem o canal chamado Brasão das Armas, que ao mesmo tempo também é o cara que escreveu o livro que o Felipe Boni criticou. Mesmo. A crítica, na verdade, era: esse livro é vendido como se tivesse peso acadêmico, mas funciona como uma divulgação ideológica com aparência acadêmica. Então Tá vendo? Tá vendo? Eu preferia quando os youtubers eles estavam fazendo o livro como? Assim, ó. Ó. Não faz sentido por trás das câmeras, né? Tá vendo? Aqui não tem ninguém querendo ser inteligente, ó. Ó, vou abrir aqui, ó. Ó, qualquer página e vamos ler algum momento. Eram 7 horas da manhã. Os passarinhos cantavam próximo da minha janela, no pequeno quarto que dividia com meu irmão. Meus olhos estavam abertos, mas não havia sido diferente ao longo da noite, mantendo meu hábito de só dormir de manhã. Aquele dia não havia fugido da regra, só percebi o quanto estava ferrado quando o despertador começou a tocar. Tá vendo? É só um adolescente triste. o sabor acadêmico. E isso, Thiago Braga, continua de pé. O teu livro tem sabor acadêmico. E o próprio livro tem um prefácio bastante militante. Tem linguagem de guerra cultural mesmo, né? Tá chamando ali os comunistas de cabeça fraca. Fala aqui de fantasias ideológicas infantis. Vai dizer ali que o livro tá combatendo desinformação comunista. Sabe quem fala mal de comunista no livro? Ironicamente, fala mal de comunista no livro? Lipex. Tem que ser pontuado. Ele mudou, né? Ele mudou, mas tem uma crítica aqui no livro. Então, assim, na moralzinha, isso não é exatamente uma atmosfera de uma obra acadêmica fria e equilibrada. Então, assim, pode falar isso? Pode, mas quando tu tá enquadrando a tua obra nesse espectro aqui, fica difícil de embarcar seriedade no resto do processo. Aí vai falar que a metodologia dele é acurada e intelectualmente honesta, mas ao mesmo tempo tá chamando os caras aqui de web comunista brasileiro, né? Fantasia ideológica infantil que a gente leu aqui também. Então a gente percebe um problema bem real aqui, né? O livro está performando como academia, mas está operando como um panfleto. Aí, segundo ponto, questão da editora e da revisão. Felipe poderia ter falado mais claro aqui, só que minha crítica não era essa, né? Era sobre a revisão. E o Thiago 0,25, então? 0,25 Thiago Braga, é isso? O Braga não disse que esse livro foi revisado por pares. Então eu vou deixar aqui como um empate, vai. Eu quero não, 0,25. ser justo. E aí o Thiago Braga vai trazer aqui alguns e-mails demonstrando que eles provam alguma coisa. Só que eles, na verdade, não provam o que ele quer que prove, né? Porque vamos ler aqui. Ele mandou o capítulo 2 do livro dele. Eu só conheço o Chapter 4 do Avenged Sevenfold. Ele vai dizer que é muito bom de fato, bem informado, bem pesquisado, bem escrito também. Pô, legal, massa. E aí o cara vai fazer comentários e sugestões de leitura adicional, né? Para dar uma perspectiva mais recente. E aí, se mais recente, eu não consigo julgar se ele tá dizendo que tinha coisa ultrapassada ali ou não. Mas eu não vou julgar isso. Aí vai ter um segundo print do Geoff Roberts aqui. Ele vai dizer, eu penso que o capítulo tá muito bem escrito. E ele tá falando aqui do capítulo, ele não tá falando do livro. E ele vai dizer aqui, your partisan and personal approach will appeal to readers. E, cara, isso tem valor? Claro que tem. Porque se um historiador lê um capítulo e diz que esse capítulo tá bem escrito, né? Tá bem informado, tá bem pesquisado, pô, é um elogio massa. Só que isso não é uma revisão por pares, né? Não é um endosso integral do livro. Aqui foi um capítulo, aqui foi outro. Então não é uma validação por todas as teses do processo, né? Ele meteu, teve um pessoal que leu, é isso? Não é uma prova de
Cochilei por alguns minutos. Galera, mais foco no professor. Que o livro não distorce os autores, porque os caras não leram o livro inteiro. Então isso não é um certificado de confiabilidade É que ninguém também consegue aguentar ler essa porra inteira também, né? historiográfica. E aqui tem um detalhe muito importante, porque num dos prints aqui o Geoff Roberts, ele vai dizer assim: "Your partisan and personal approach vai agradar os leitores". E esse trecho é muito interessante porque, tentando defender o livro, o Thiago Braga está confirmando parte da minha crítica. Isso é algo que eu nem sabia aqui, porque ele está falando partisan. E aí, se eu pegar partisan aqui no dicionário e traduzir aqui para vocês, Traduz. vai dizer assim: partisan significa partidário. Refere-se a um apoiador fervoroso, muitas vezes parcial. Puta, olha aí, ó. Olha aí, o cara que ele usou pra defender ele falou assim: vai ser maneiro, seu livro é bom. Pra quem é doidinho igual você, eles vão adorar, né? De uma pessoa, grupo, causa ou partido político específico. Chamou o brasão de lacrola, né? Thiago Braga acabou de entrar na Liga Nerdola, o sonho do Vaguinho. Vocês já viram? Vocês já viram o Wagner Trash Cômico falando do Thiago Braga? Ele fala de pinto duro, gente. Ele já tocou 4 punhetas pensando no Thiago. Tipicamente caracterizado por uma lealdade cega ou recusa em fazer concessões, né? Como adjetivo, descreve ações unilaterais. Como substantivo, refere-se a um seguidor devoto ou a um guerrilheiro. Então, assim, partisan não quer dizer necessariamente uma pessoa falsa, mas quer dizer uma pessoa partidária, uma pessoa engajada, uma pessoa posicionada. E personal também quer dizer que tem uma marca pessoal forte no texto. E isso tem, o texto é legal de ler, é bacana na leitura. Então o próprio Geoff Roberts reconhece que a linguagem do Thiago Braga não é distanciada, não é neutra. Não é só ali uma síntese fria desse Não é história, né? É a opinião dele. debate acadêmico. É uma abordagem pessoal e partidária. E não tem problema ser. O problema é querer levar isso ao estado da arte acadêmico. E esse é justamente o ponto. Então, nesse terceiro ponto aqui, Thiago, eu vou colocar aqui e-mails. E-mails provam que tu é top. Prova que teu texto é bem escrito. E isso deixa como um elogio, cara. A forma que você faz as coisas é bacana. O jeito que tu monta teus vídeos, a edição, os efeitos, é tudo massa. Só Tirando o óculos, né? que não prova que os caras apoiaram o livro todo. Prova que você tem um partisan approach, como disse o Geoffrey Roberts. Então, se fosse uma espécie de disputa, cara, eu tô botando isso só pra mostrar ponto a ponto mesmo, mas não encare isso como uma disputa. O ponto continua sendo do Felipe aqui, né? Ih, olha aí. Tá bombando a empresa de cabo, hein? Teve só ali um apoio dos capítulos. E aí vamos pro quarto ponto aqui, em que o Thiago vai transformar minha, e vou deixar maiúsculo aqui, crítica de método naquele você só atacou as fontes. Ele vai dizer aqui: Então, nesse primeiro pilar da refutação dele, ele vai atacar Richard Pipes, que é um especialista que eu cito com frequência no meu livro. Esse vai ser o modus operandi do vídeo dele inteiro. Ele não ataca os meus argumentos. Ele só pega 3 ou 4 fontes só das mais de 105 que eu cito e tenta descredibilizar. Ainda Mais de 105? Não existe esse termo. Mais de 100, né? Mais de 105 é 106, fixo. então tá, meu modus operandi é atacar 3 ou 4 fontes entre mais de 100 sem atacar os argumentos. Isso até pode parecer espertinho da parte dele, só que em história, meus amigos, a fonte e todas elas fazem parte do argumento. E quando alguém busca sustentar uma tese histórica, a pergunta mais simples que vai vir é o quê? É justamente de onde vem essa tese? Da onde que vem? Outra questão aqui, quais autores sustentam a tese? Isso é uma outra questão muito importante. Outra questão fundamental é qual é o estado do debate. Essa Se for Santa Catarina, sai correndo. é uma outra pergunta muito importante. Ou seja, essa interpretação é consenso? É ali uma hipótese forte? É uma tese minoritária? Ou é uma tese rejeitada pela maioria dos especialistas? Aí é foda. Outra pergunta muito boa. O autor apresentou essa disputa ou ela fingiu que não existe? Ih, olha aí, ó. Ofuscou o conhecimento, né? Olha aí, ó. Olha aí.
Então era assim as reflexões dos gregos? Eu não sei, mas do pessoal que faz cabo de iPhone. Galera, dá live na like. Você que tá vendo esse corte no YouTube depois, dá like aí. Clica no botão hype. Clica no botão hype. Mas não clica muito também não, porque senão o Felipe Boni vai entrar nesse vídeo, porque ele assiste todos os meus reacts dele, tá? Ele assiste todos os meus reacts dele e ele vai ver que o chat dormiu no vídeo dele. Eu vou desenhar bonitinho para todo mundo entender. Quando eu critico, e eu critico o uso do Pipes, critico ali o Suvorov, critico o Moorhouse, critico o uso do Davis ali também, do Whitcroft, ou qualquer outro ali, perceba algo muito importante. Eu não estou só atacando fonte. É, na verdade, uma coisa muito simples aqui. É uma Tô refutando fonte. pergunta. Uma pergunta muito simples. E a pergunta é se o livro transforma uma posição específica em uma verdade final sobre um tema. E esse é o principal problema do livro. É pegar temas complexos e montar uma narrativa De burro. Pode falar, de burro. e revelação. E qual que é a Coloca de burro, fala de burro. Pode falar, de burro. narrativa da revelação aqui? A narrativa de revelação do livro é que existe uma mentira comunista. E aí vai ter aqui autores corajosos que vão revelar a verdade. Vai ter aqui um público enganado. Várias pessoas aqui perdidas. Ó o Wagner. E tem o nosso herói, Thiago Braga, desmontando a mitologia. Porra, foda, hein? Então, assim, isso é uma narrativa muito boa para vídeo de YouTube, né? A gente faz os clickbait aí. Eu fiz ali 7.000 erros. Óbvio que não tem 7.000 erros no livro. Então, para Tem uns 12 mil, né? YouTube é bom, mas não vai ser uma boa historiografia. Não tem jeito. Porque na história, meus amigos, a fonte não é detalhe, a fonte é argumento. Então, aqui o Thiago fala sobre quantidade de fontes. E eu falo sobre o Qualidade de fontes. O importante não é a quantidade de pessoas que você conhece, é a qualidade das suas amizades, né? Essa aqui já vendeu camiseta pra caralho na Ering, hein? uso e o peso dessas fontes, dentro ali, né, da tese central do livro. Então aqui o Thiago não pontuou, infelizmente, ponto para o Felipe também. Durante a minha argumentação no livro, eu embaso as minhas explicações 31 vezes no professor Pipes, 46 na professora Fitzpatrick e 47 no professor Klevniuk. Olha aí, gente, olha aí, ó. Olha aí, ó. Só usei 31 vezes o cara que é uma merda, tá ligado? O cara que tem a tese que já foi descartada pela Academia de História, né? Eu só usei ele 31 vezes, mas eu usei 47 nesse aqui, hein? E sabe qual é o autor que eu mais cito no meu livro? É o historiador russo, o professor Vladimir Brodkin. Eu referencio os estudos do professor 54 vezes no meu livro. Ou seja, eu acho que o meu trabalho tem... Não, calma aí, gente. O número de vezes que ele reverencia é o número de vezes que ele escreveu a palavra? Isso aí não faz sentido. Porque na mesma referência ele pode escrever o nome do cara 4 vezes. Ele meteu um Ctrl F, é isso é isso o bagulho dele? Não, calma aí também, cara. Calma aí, ele pode simplesmente lançar assim. Vamos supor, tem aqui o autor Baunilho, o senhor Baunilho aqui, né? Ele fala assim, eu posso escrever assim, segundo Baunilho, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque Baunilho acreditava nisso, porque não sei o que lá do Baunilho, ele não sei o que, e aí é por isso que a afirmação de Baunilho é essa. E da mesma coisa eu coloquei 4 vezes o Baunilho, tá ligado? É um jeito ruim de escrever? Mas a gente tá falando de um livro escrito por youtuber, né? Sempre é ruim. Em outras colunas bem maiores do que o professor Pipes, hein? Então, Thiago, cara, tu não entendeu. Você tá respondendo aqui de volta com quantidade. Então não adianta tu falar que usou a Silva Fitzpatrick mais vezes que o Pipes, ou citou o Bobkin mais vezes também. Não é disso que eu tô falando. Ninguém tá dizendo que o livro inteiro é uma fotocópia do Pipes. O ponto aqui, Thiago, é outro, entenda. O Pipes, ele aparece como eixo interpretativo. Ele ajuda a organizar aquela leitura de revolução
Revolução Russa como golpe minoritário. Também ajuda a organizar uma leitura de uma continuidade autoritária russa também. Ajuda a organizar a leitura de um projeto criminoso desde o início. É claro que o Pipes não é um autor qualquer, ele foi um historiador importante. O ponto aqui não é dizer que o Pipes deve ser apagado, só que o Pipes é um autor que está situado numa tradição específica, com uma crítica conhecida. E aí ele não pode aparecer como se fosse ali aquele solo neutro da historiografia contemporânea. Então, de volta, Tiago, quando um livro de 2025 usa o Pipes para sustentar o enquadramento central, ele precisa apresentar com honestidade a disputa em torno do Pipes. Então não basta tu chegar aqui e dizer, eu também citei a Fitzpatrick, porque quando a Fitzpatrick entra... Ela está entrando por qual motivo aqui? Vamos pensar aqui. Ela está dando para dar uma complexidade pro argumento? Essa é uma pergunta. Ou ela está sendo usada como uma peça decorativa? Ô, louco, calma aí também. Felipe Boni chama escritora de móvel de sala? Calma aí, cara. Felipe Boni chama escritora de livro para colocar em cenário de dentista? Para dar aparência de pluralidade. Porque assim, Tiago, citar um ator bom não é a mesma coisa que absorver o problema que esse autor está trazendo. Então, de volta, cara, o problema não é o Pipes existir. O problema é o Pipes virar uma moldura. Entende isso? Ih, olha aí. Então, quinto ponto aqui. O problema não é citar Pipes, é fazer Pipes virar eixo. Então, o Pipes vira ali moldura central, sem mostrar direito que essa leitura é disputada e também muito criticada na historiografia soviética atual. E aí, cara, vou ter que ficar parecendo até imparcial falando assim, né? Chamou de abajur de batendo bem Mendes, bem colocado aqui. É, mas a gente viu ali com os fatos. Mas o ponto aqui também é meu, tá? Desculpa aí. E aí a gente tem o sexto ponto, que é o Suvorov. E nesse ponto aqui, cara, eu admito que eu pesei a mão. Pesei a mão na forma como eu falei, né, do Viktor Suvorov. Então a formulação sobre ele ficou forte demais. Porque até se a gente for ver, a menção mais clara tá ali no prefácio do livro. E isso tá... Olha o bocejão. Quem bocejou? Quem bocejou vai ser mandado pra fora, tá? O professor tá falando aqui, eu vou mandar pra fora o pessoal que bocejou, tá? Tá mais ou menos a 1 minuto e 10 aí do vídeo do Thiago. Então, com tranquilidade aqui, ponto pro Thiago. Mas com ressalvas aqui, porque isso o Suvorov tá escrito no prefácio, mas a tese dele tá aparecendo no prefácio como uma hipótese ali controversa que tá ajudando a carregar aquele tom acusatório da obra. E essa diferença é importante. Mas, enfim, essa formulação minha ficou imprecisa e tô corrigindo aqui. E aí a pergunta que fica é, será que o Braga corrige quando uma crítica chega nele? Ou ele tá sempre certo o tempo todo na visão dele? Mas, enfim, tá aqui o teu ponto, Thiago. Tranquilo aqui. Olha lá, o pessoal que dormiu aqui tá expulso da aula, tá? Daqui a pouco vocês voltam. Beleza. E aí chegamos no sétimo ponto, que é o pacto nazi-soviético. Aí agora ele parte pro pacto nazi-soviético. E essa parte aqui é divertidíssima, porque ver comunista tentando dar duplo twist carpado para explicar o pacto nazi-soviético é cinema, meus amigos. E aí o Braga vai responder que eu tinha dito que estou sugerindo uma afinidade ideológica entre o nazismo e o comunismo. Aí o Braga vai dizer que não falou isso e que, segundo ele, ali os comunistas teriam jogado a ideologia na lata do lixo para se aliarem aos nazistas. Só que esse, meus amigos, não é o ponto mais importante, porque pensa só, esse pacto aqui, ele foi um cálculo geopolítico brutal ali pro pessoal. Porque sobrou nada pro Betinho, né? Os dois regimes aceitaram um acordo que contrariavam seus discursos públicos, mas também servia aos seus interesses imediatos. Também foi algo violento, porque abriu caminho para invasões, ocupação, repressão também, repressão sobre as populações ali do leste europeu. E também foi estratégico ali, porque cada lado tentou ganhar um tempo, tentou ganhar um território, tentou ganhar uma vantagem militar antes de uma guerra maior. Então não era uma aliança baseada em amizade. E esse cálculo todo se torna, no livro do Thiago, uma narrativa moral simplificada. Então o pacto foi criminoso? Foi criminoso. Teve divisão de área de influência? Teve. A União Soviética ocupou o território? Ocupou. Teve uma cooperação material, uma cooperação política entre a Alemanha nazista e a União Soviética? Teve também. E nada disso precisa ser negado. Só que
E o Jones Manuel no pessoal? Pergunta histórica, ela não termina aqui. A pergunta é, o que explica o pacto? Foi afinidade? Foi oportunismo? Foi medo? Foi mais tempo? Foi fracasso aí nas negociações com a França e com o Reino Unido? Foi uma estratégia defensiva? Foi uma estratégia ofensiva? Foi uma mistura de tudo isso? E aí o que o livro faz é pegar aqui uma interpretação mais útil, né? Mais útil para uma narrativa anticomunista e tratar como se isso Fosse encerrasse o debate. E ele chama isso de desmontar a mitologia. Então, assim... É muito fácil escrever livro pra doido, né, cara? Tem que ser falado. É muito fácil escrever livro pra doido. Você vai lá e coloca assim, ó. Ó, encontrei aqui o Zezinho de Freitas. E o Zezinho de Freitas, ele fala assim: sorvete de limão tem gosto de morango. E se o Zezinho de Freitas falou, ele é um escritor. Um crítico sorvetístico. Ele é um crítico sorvetístico. E se ele colocou, tá certo. Tem mais 80 críticos sorvetísticos que discordam? Tem, mas foda-se. O Zezinho de Freitas falou. Tiago, criticar uma explicação ruim que tu deu não é automaticamente defender o... Em todos os assuntos do mundo tem um maluco, tá ligado? Crítico sorvetista, o cara que faz crítico sobre sabores de sorvetes, né? Stalin. Então aqui basicamente o Thiago está tratando minha explicação do pacto nazi-soviético como uma defesa comunista, mas o meu ponto é justamente outro. O pacto aconteceu, foi violento, foi oportunista, e explicar isso historicamente não é defender Stalin. Então aqui, cara, considero ponto meu, tá? Ponto para o Felipe. Tá 20-0 já. Vamos agora pro 8º ponto, que é o Davis e o Whitcroft. Ponto, o apocalipse. Eu mostrei 2 linhas interpretativas aqui sobre a fome. Uma onde aparece a intenção de matar e uma outra que não. Mas ambas colocam as políticas comunistas como a principal causa da fome. Então ele está se defendendo aqui. Ele apresentou 2 linhas interpretativas. Uma com intenção de matar e outra sem. Então ele colocou as 2 no livro. Bacana. Só que o problema não é mencionar as 2 coisas. O problema é a conclusão. Então ele vai dizer aqui: apresentei 2 linhas interpretativas. Uma aqui com intenção de matar e outra sem intenção de matar. E de volta, o problema não é mencionar as 2 linhas, isso foi legal. O problema é a conclusão, né? Porque qual que vai ser a conclusão que o livro vai empurrar o leitor? Porque pensa só, uma conclusão aqui seria, né, dizer ali que as políticas de coletivização, coerção estatal, decisões do regime também, tudo isso teve papel central na fome. E isso seria uma discussão séria. Só que o que o Thiago vai fazer é outra coisa. E ele vai encaixar tudo numa narrativa única, uma narrativa ali de continuidade natural, né? Ele vai botar ali Lenin, Stalin, terror, genocídio. Ah, eu achei que tinha um político chamado Terror. Falei, cara, foda, tá? Mentira, assassinato, essência revolucionária. E como eu falei, o próprio prefácio já orienta a leitura nessa chave. Já tem uma linguagem ali bem carregada. Tá falando em demônio, em pacto com o diabo, em mentira, em assassinato. O terror ali como a verdadeira natureza da revolução. Então o ponto aqui não é que o Thiago Braga inventou tudo. O ponto é que ele tá escolhendo a moldura mais acusatória possível. E depois vai tratar essa moldura aqui como se fosse um resultado puro das fontes. Então, de volta, como eu falei no vídeo passado, cara, o problema não é reconhecer a violência. O problema é transformar as complexidades em um destino moral. Galera, vocês têm que aprender a sair do simples pro complexo. Mas aí é muito trabalho pra eles, é muito trabalho, muito trabalho. Muito trabalho. Tipo assim, o Felipe, com todo respeito, né? Aqui é um dos seus melhores alunos falando aqui, né? Com todo respeito, eu sou bem burro. Mas esses caras aqui, eu pareço até inteligente perto deles. O próprio Humberto Matos vai falar muitas vezes. Então, esse 8º ponto aqui também acaba sendo um ponto pra mim. E aí, cara, o objetivo não é dizer quem vence. E o Ian Neves? Se não é citar o Ian Neves, não? Cuidado, viu? Cuidado, viu, Felipe? Cuidado. Que você citou o Humberto Matos e não citou o Ian Neves, vai dar uma merda. Tá bloqueado essas horas já. Essas horas já foi bloqueado. Quem venceu, quem perdeu, dane-se isso, eu tô tranquilo. Mas tem um ponto que o Thiago, ele finge não entender. E eu entendo porque ele faz isso. Porque, de volta, eu não disse que tudo no livro tá errado. Tem partes ali que é legal de ler.
O Felipe já não entra no Discord da Soberana, né? Também não disse que todo dado citado é falso. Eu não disse também no meu vídeo que a União Soviética foi um paraíso na Terra. Eu não disse também no meu vídeo que não teve violência. Eu não disse que não teve repressão, nem fome, nem imperialismo, nem crime. O que eu disse, galera, é algo mais específico aqui. Que o livro não é confiável com uma síntese histórica. Simples assim. Ele pode servir muito bem como uma peça de divulgação anticomunista. Pode servir como uma entrada ali para um público que já concorda com a tese do Thiago Braga. Pode até servir como uma espécie de repertório aqui no Brasil de casos, episódios, mas infelizmente não pode ser tratado como uma desmontagem definitiva da história soviética. Porque assim, meus amigos, uma Porque ele é burro, né? boa obra histórica, ela não só acusa, ela precisa organizar o conflito entre interpretações, precisa também mostrar limites reais das fontes, precisa também, meus amigos, diferenciar consenso de hipótese. Essa é uma outra questão. Também precisa uma outra coisa importante, separar fato de extrapolação e Olha aí. principalmente, amigos, o que a gente não pode fazer é transformar adversários ideológicos, faltou S aqui, a gente não pode transformar os adversários ideológicos em caricatura. E É, mas você fala isso e tá transformando o menino no John Wick aqui, né? É fácil falar isso, né, Felipe Boni? Fácil falar isso depois de transformar o moleque no John Wick. é justamente aqui, cara, que a resposta do Braga confirma o problema. Porque ele tá respondendo nesse vídeo inteiro como um performer. Ele se veste de cowboy, ele fica sem camisa, ele Ele é meio adolescentão, né? usou desenhando meu trenzinho palha lá, ele faz a ceninha dele aqui. E quando ele faz isso, ele se coloca cada vez como performer e não Ele é performático. como pesquisador. E aí, a cada crítica metodológica do trabalho dele, ele vai responder com bravata. A cada problema de fonte, ele vai responder com quantidade. A cada disputa ali de historiografia, ele vai responder com certeza, sempre 100% de certeza. A cada nuancezinha, né, os pequenos errinhos, ele vai pegar aquilo e vai responder com piada e vai levar a enésima potência. E assim, tá tudo bem, cara. Nós estamos na sociedade do espetáculo. E aproveitando que eu nem citei a área de membros do canal, né? Olha aí, tá tão bravo que esqueceu das pessoas que banca, né? Esqueceu das pessoas que te banca. E tá aí pra vocês poderem acessar também. Galera, antes de mais, esquece esse negócio de dar dinheiro pro Felipe Boni. Ele já vendia cabo pra caralho, né? Tava bem na fita. Agora, assina o membro e o apoia-se do meu canal, né? Que é murchinho, lascado, fudido. Porra na merda. Comendo pedra, enquanto esse menino aqui tá muito rico já. Tem, mas enfim, isso funciona muito bem aqui no cenário do YouTube. Thiago Braga é muito competente nisso. Só que mesmo fazendo tudo isso, ele não vai conseguir transformar o livro ideológico dele numa obra acadêmica. Não. E é uma pena. Então, Thiago, valeu pela resposta, mas infelizmente ela não derrubou minha crítica. E Olha aí, falou por uma hora, mas não falou nada, afirma o Felipe Boni. na verdade, cara, ela mostrou exatamente por que minha crítica era necessária. E é isso, se você quer se tornar membro também, tem um botãozinho abaixo do vídeo. Mas se não puder se inscrever, tá tudo certo também. Deixa o joinha se você gostou. Olha. Eu não vou falar isso não, se não puder se inscrever. Só clicar num botão, se inscreve aqui no meu canal. Se inscreve aí, porra. Vambora. Vambora. Agora aguardar o vídeo de 12 horas e 40 minutos do Felipe Braga, todo bravinho, né? E é isso. Ô, Felipe Braga, não, misturei os dois, transei os meninos todos. Thiago Braga. Deixa o like, se inscreve, muita paz e é nóis, viu? Hype o vídeo.